Olá galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Senhor, galera. E hoje, nesse vídeo aqui, vou trazer Death Note como tema. E não vou trazer aquela polêmica envolvendo a Record e os Death Note, o sensacionalismo em cima de Death Note. Até porque muitos canais já falaram sobre isso. Neste vídeo aqui, eu venho falar com vocês que o final de Death Note é incrível e eu posso provar. Apesar de muito contragosto de muitas pessoas que não gostaram do seu final, eu particularmente gostei e eu vou falar para vocês os motivos que faz o final de Death Note ser muito bom e muito melhor do que aquilo que a galera estava imaginando. Então, deixem o seu like aqui embaixo que ajuda demais se vocês gostarem desse tipo de tema. Comentem também o que vocês acharam e se inscrevam no canal ativando o sininho aqui embaixo de notificações para não perder nenhum vídeo no canal, galera. Lembrando, toda semana, vídeos novos aqui no Nerd Sem Óculos. Beleza, galera? Então vamos lá analisar e falar sobre Death Note, né? Um pouco do Death Note, que é um mangá lá baseado, um anime baseado na obra que era por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata, né? Entre os anos 2003 e 2006, né? E o anime teve 37 episódios, dividido em duas temporadas. Se não me engano, uma teve 18 e outra 19, se não me engano. Teve as duas temporadas relacionadas a esta obra, produzido pelo estúdio Madhouse, né? E ali é uma narrativa fantasiosa que narra ali o Light, que ele é o grande protagonista ali, né? O adolescente, que é um aluno brilhante e tal. E uma figura muito importante dentro da polícia japonesa, né? E aí ele acaba encontrando ali um caderno da morte e coisa do tipo, que é de um proprietário chamado o Shinigami, chamado Ryuki, que é um Shinigami, que é um deus lá do mundo, lá do coisa, aquela situação toda. E diz que naquela página, se ele escrever o nome de uma pessoa é morta, né? Então, se ele escrever uma nome naquele caderno, uma pessoa ali acaba morrendo naquele caderno. E você pode escolher a maneira que essa pessoa vai ter problema. Então é interessante nesse ponto de vista, né? E a partir de então, toda uma história, todo um enredo se divide em umas tramas muito interessantes. E também temos uma dualidade de psicologia, né? Entre o Light, que é o exímio inteligente, e o L, né? Que era um camarada, que era um personagem muito importante também, que acaba por descobrir ali a localização do Light a partir de pesquisa, de análises daquilo ali tudo. E ele descobriu que o Light vivia no Japão. Então ele, em vez de analisar aquilo tudo, ele conseguiu especificar aonde estava esse camarada que estava assassinando todas as pessoas ali. E aí, a partir de então, um jogo psicológico e muito interessante você tem ali, né? O L em busca da justiça e o Light em busca ali de se tornar o deus do novo mundo, né? Que ele estava fazendo bem e coisa do tipo, estava impedindo e toda a situação do bem maior e tal. E ali você tem uma briga psicológica de ideologias, o que é muito legal e interessante se a gente comparar também com a nossa sociedade atual, né? De ideais, de políticas e afins, né? Não vou entrar nesse mérito, apenas aqui contextualizando uma situação em torno de um anime na qual a psicologia e ideias, né, coisas ideológicas acabam por dividir a galera, né? Algumas pessoas a favor do Light, porque ele estava fazendo um bem para a sociedade, e o outro pelo L, que era o camarada que estava tentando impedir isso tudo, né? Pela justiça pelas leis, ele conseguiria resolver todos esses problemas. E a partir de então, você tem uma série de situações acontecendo e uma série de peculiaridades que vai se desenrolando até o final da primeira temporada do anime, que mostra quando o L ele é morto, né? O L ele é morto pelo Light. O Light consegue orquestrar um plano mirabolante, altamente inteligente. Ele renuncia a seu caderno, ele conhece a Misa, toda aquela situação dela ali, envolvendo ali o Shinigami dela, e ele disfarçando toda a maneira possível para depois o caderno voltar para ele poder conseguir derrotar o L. E todo esse jogo psicológico culmina nesse final que o pessoal julga muito bom. Eu também acho muito bom esse final, que esse final da primeira temporada, na verdade, que é a morte do L e o Light, ele subindo, né, ele se tornando, não tem ninguém que possa impedir ele agora, já que ele derrotou a maior mente brilhante do mundo, que era o L, né, um investigador e coisas do tipo.
E aí a gente tem a segunda temporada, né? Que aí o desenrolar dos acontecimentos, né? Que ali o Light acaba se tornando um novo L, né? Um novo investigador e coisas do tipo. Só que existia um orfanato num lugar que existiam jovens superdotados de inteligência, né? Entre eles o Melo e o Nier, que viria a ser um novo investigador, que seria o N nessa brincadeira, né? E o Melo também nessa situação toda. E todo esse orquestramento do N envolvendo, porque ele sempre suspeitou que ele pegou, não pegou e coisa do tipo em relação à morte do L, né? Naturalmente, toda essa investigação em torno do personagem faz com que ele vá em direção ali ao Japão para poder fazer aquilo tudo, né? Para poder conseguir saber a verdade em torno daquilo ali, né? E aí a galera, nessa parte da temporada, muitas pessoas falam assim, mas como que isso aconteceu? Como o Nier conseguiu fazer aquilo tudo, né? E é bem interessante como o desenrolar dos acontecimentos acaba culminando nessa situação. O Nier é uma criança superdotada de inteligência, assim como o Melo. E o Nier só conseguiu triunfar graças ao sacrifício do Melo. O Melo conseguiu fazer tudo aquilo ali, orquestrar de todas as maneiras possíveis para o Nier, que era o N, que é o N na verdade, conseguir fazer aquilo tudo e de maneira muito coesa a partir daquele princípio. Mas você deve estar se perguntando, mas como ele é realmente inteligente pra caramba, como que ele se deixou ser pego por um Nier, um garoto ali que tecnicamente é inferior ao L da inteligência? Galera, uma coisa interessante que a gente tem que notar, partindo para uma coisa mais psicológica, mais intelectual, é que quando você chega ao topo de algo, muitas das vezes você se torna o quê? Descuidado com quem está querendo se superar. Naturalmente, eu acredito que nesse momento o Light ele relaxou, ele achou que era o suprassumo de todas as pessoas, ele era um cara mais inteligente e não viu quem é que poderia estar ao encalço dele, né? Ele se acomodou, porque ele, na visão dele, ele derrotou o cara mais inteligente do mundo, e realmente foi. E aí ele se julgou acima do bem e do mal, para que qualquer pessoa que tentasse algo, ninguém impediria, ou ninguém se atreveria, porque o caso já estava encerrado ali, né? E o Light ele foi descuidado. A gente sempre tem que acreditar, né, que o difícil não é chegar no topo, o difícil é se manter lá. E o Light foi exatamente isso. Ele, quando chegou ao topo, chegou lá como uma pessoa que derrotou a mente mais brilhante do mundo, ele se descuidou. Ele acabou ele acabou tendo erros. E ali que culminou com o Melo conseguindo fazer aquilo tudo. Ele se sacrificou, ele morreu e o Nier conseguiu fazer aquilo tudo. O Nier conseguiu orquestrar aquilo tudo por conta de uma falha do próprio Light. Porque a obsessão pelo poder cegou o Light. E questões ideológicas aqui, de você pensar que o Light estava fazendo uma boa ação ou não, estava matando as pessoas, os bandidos e coisas do tipo, a gente tem que partir de um pressuposto ético nessa situação toda. E o Light, ele ficou cego pelo poder. Você deu o poder na mão de uma pessoa que era muito inteligente, mas ficou cego pelo poder. Ele ficou totalmente obcecado por aquilo ali. E tudo isso culminou no quê? No Nier sendo o vencedor no final. Porque o Light foi descuidado. Ele não pensou quem poderia vir a investigar. Porque ele dá determinados ali pensamentos que ele tinha, ele acabou falando assim, não, pô, eu derrotei a mente mais brilhante do mundo, então naturalmente eu não vou ter o perigo de ninguém me desafiar. E alguém o desafiou e conseguiu superar. Com a ajuda de mais de uma pessoa, que não foi o Nier sozinho, o Melo estava ali junto. E então é bem legal, é bem interessante essa parte, e por isso que eu acho que o final de Death Note, que acontece tudo aquilo no anime, que ele dá aquela risada dele maquiavélica, né? Ele tem aquela risada toda dele de cara totalmente insano aquele momento, ele está totalmente obcecado pelo poder do Death Note, né? E aí ele fica sem chão, porque ele se vê acuado naquele momento, né? Ele se vê todo mundo contra ele. E ele estava sem saída. E naquele momento foi um ataque de loucura que ele teve. Uma loucura que explodiu ali, que ele falou assim, sou o Deus Novo Mundo, eu vou fazer isso aqui tudo. E tudo isso faz com que, que o final de Death Note, pelo menos no anime, seja muito legal.
Não é tão ruim quanto as pessoas pensam que é ali nesse direcionamento que a obra teve. Ah, porque o Light deveria ter terminado na primeira temporada quando o Light ele matou o L. Não! Tinha história ainda, porque a resolução da obra é ali. Tem algumas falhas? Claro que tem. Não estou dizendo que ali Death Note, a segunda temporada, ele é incrível, não tem erros. Não, tem problemas também. Mas o desenrolar dos acontecimentos e de como foi chegar ali tem justificativa, partindo de um pensamento de que o Light se acomodou quando chegou lá em cima. E quando o Light se acomodou, sendo o que é lá no topo, ele foi descuidado. E sendo descuidado, pessoas que estavam por trás, né, como o Niro e o Melo, que estavam suspeitando em relação à morte do L, subiu. E eles tiveram o tempo necessário para poder fazer isso, né, para poder conseguir o que eles conseguiram. Então, todo esse detalhe, toda essa situação envolvendo o Kira, o Light e o L, essa dualidade de pensamentos e coisas do tipo, é bizarro. E você vê que o próprio Light também, ele não era essa pessoa boa totalmente, né? Porque ele não importa quem estava atrás dele, ele eliminava todo mundo. Seja pessoas boas, seja pessoas ruins que estavam investigando e tal, e matava. Ele não tinha essa dicotomia de pensar naquilo que ele está fazendo. Não, eu não estou fazendo pelo bem comum. Eu estou fazendo porque eu tenho um poder para isso e resolvi fazer isso tudo. Então, culminou nesse processo. E o final de Death Note, galera, é um final muito legal, muito interessante, né? Até o final mostra a Mira ali, né? A Misa, enfim, a garota. Que, né, ela tinha metade da vida dela, né? Porque ela tinha os olhos de Shinigami do Shinigami dela, e depois ela pegou os olhos de Shinigami do Ryuki, ou seja, ela tem metade da vida, ou seja, ela vai durar nada, basicamente. Até se você parar cronologicamente falando, ela deve ter morrido, né? Então, naturalmente, tudo isso acontece, né, dentro dessa obra. Então, o Death Note não é um final ruim, pelo contrário, eu acho um final muito legal. Tem problemas? Óbvio que tem, nunca disse que seria perfeito, mas o final de Death Note, ele é muito melhor do que muitas coisas que as pessoas dizem hoje, pelo menos na minha visão. O final de Death Note tem todo um caminho, ele não é jogado, ele tem um caminho direcionado para que você entenda toda essa questão, e aí você veja que o final da obra não é ruim dessa maneira, tal, e acaba que o Light ele morre, né, pelo Ryo, que escreve o nome dele no caderno, no final do anime, né, e coisas do tipo. Eu acho um final muito legal, satisfatório, na minha opinião. Poderia ser melhor? Poderia, claro que poderia, mas, na minha opinião, ele é um final muito melhor do que as pessoas dizem por aí, que dizem que o final da obra é ruim, é péssimo, mas na minha opinião, não. E aí é que vai a comparação com o L. A gente sempre vai comparar com o L, que foi da primeira temporada, que é aquela mente brilhante. E como eu falei, quando você chega no topo, muitas das vezes você se torna o quê? Descuidado. Se torna uma pessoa prepotente. E o Light era assim, e acabou acontecendo o que aconteceu com ele no final da obra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha análise em relação a Death Note, em relação ao final da obra, que é melhor, muito melhor do que as pessoas dizem, que não é ruim e é bem legal. Como eu falei, tem problemas, mas o final é bem legal, não é tão ruim quanto as pessoas pensam. Mais uma vez, galera, deixa o seu like aqui embaixo, me sigam nas redes sociais, galera, Instagram e Twitter, aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários para a gente poder ter uma interação melhor e maior. E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo do Nerd Sem Âncora, galera. Eu fui e tchau.